Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de Programação para Ciência e Engenharia com Python 3. Hoje vamos iniciar os notebooks da aula 02 do nosso curso. Eu estou aqui com a pasta da qual eu fiz a sincronização, ou melhor, a pasta na qual eu fiz a sincronização com o repositório do GitHub. Vamos iniciar então o CMD. Ok, vou copiar o endereço do diretório, CD e colar o endereço do diretório para entrar no CD, no endereço. Vou atualizar a pasta em relação à versão que consta no GitHub. Vamos ver se teve alguma modificação. Ok, muito bem, temos modificação então na nossa pasta. Veja aí que o conteúdo da aula 03, os próximos vídeos, já está disponível em formato Jupyter Notebook. Se você quiser correr os olhos no conteúdo, fique à vontade. Mas hoje nós vamos utilizar a aula 02. Vamos abrir então o Jupyter Lab, Jupyter-Lab aqui dentro mesmo. Ok. Abrindo o Jupyter Lab. Perfeito. Aula 02. Veja que na pasta aula 02 nós temos dois notebooks, aula 02A e aula 02B. Nós vamos iniciar pela, obviamente, aula 02A. Muito bem. Vamos ver novos tipos de dados da linguagem Python 3. Inclusive, tipos de dados muito importantes para essa linguagem, pois eles permitem que nós façamos a organização dos dados de uma maneira completamente nova. Os dados que vimos até agora, que são os inteiros, os floats, os complexos e os booleanos, com exceção das strings, é claro, todas as variáveis que nós criávamos de um determinado tipo armazenavam apenas um valor. As strings, no entanto, elas armazenam uma cadeia de caracteres, ou seja, nós temos vários caracteres consecutivos armazenados dentro de uma mesma variável do tipo string. Será que nós poderíamos utilizar essa lógica da string para armazenar mais caracteres, mais valores em uma única variável, mas que não sejam todos caracteres, valores de diferentes tipos? Essa é a ideia dos tipos que na linguagem Python são chamados de coleções. As coleções, então, são tipos de dados que armazenam conjuntos de dados que podem ser do mesmo tipo ou de tipos diferentes. Na linguagem Python, nós temos algumas coleções distintas e outras tantas mais podem ser implementadas através do recurso de programação orientada a objetos, que nós veremos lá no final desse curso. Mas as mais comuns e as mais famosas são as listas, as tuplas, os dicionários e os sets. Essas quatro coleções são muito úteis em Python 3 e nós podemos modelar um conjunto muito grande de dados a partir dessas quatro coleções nativas da linguagem Python 3. Posteriormente, nós veremos também coleções que são disponibilizadas pela biblioteca NumPy, que utilizamos no vídeo anterior. Essas coleções são geralmente vetores, arrays ou até matrizes, e aí elas já têm uma vocação matemática e numérica maior. Então, nós vamos distinguir as duas coisas. Coleções que têm propósitos mais genéricos, mais arbitrários, que podem armazenar tipos de dados que não sejam exclusivamente numéricos ou que não precisem ser operadas numericamente, podem ser implementadas diretamente com listas, tuplas, dicionários ou sets, dependendo do tipo de dado que você quer modelar. Se você quer trabalhar com operações matemáticas, e aí você precisa organizar conjunto de valores numéricos, então nós vamos ver que as coleções
Os vetores e os arrays do NumPy são mais úteis para isso. Mas, por enquanto, vamos começar a estudar as coleções nativas do Python através de um tipo de dado que é denominado lista. Eu vou abrir novamente aqui a pasta da aula 02 agora. Vou abrir o VS Code no contexto dessa pasta. Botão direito do mouse, abrir com Code. Se você fez a instalação exatamente como colocado aqui no canal. E vou iniciar um novo arquivo. Primeira lista.py, que é o script onde nós vamos fazer as nossas primeiras experiências com listas. Tudo bem? Bom, iniciando uma lista. Como eu disse, uma lista é um tipo de dado que em uma variável armazena uma coleção de valores. Então vamos chamar aqui de var list1. Nossa primeira variável que receberá uma lista. Para declarar, veja bem, que essa variável é uma lista, nós utilizamos colchetes. Os colchetes delimitam o início e o fim de uma lista. E dentro desta lista, nós podemos colocar quaisquer valores que desejarmos. Então, por exemplo, vamos iniciar aqui com o nome. Em seguida, com um número inteiro. Depois, com um número de ponto flutuante, do tipo ponto flutuante. Em seguida, vamos colocar um complexo. E vamos colocar uma outra lista dentro dessa lista. Olha que interessante. 23, 230.4 e vamos colocar também outro ponto flutuante. Vamos colocar dentro dessa lista uma string. Agora sim, 0 mais um J, um número complexo, e está ótimo. Muito bem, nossa lista está declarada na linguagem Python 3. Vamos colocar a lista para ser exibida, salvar. Ctrl N para mostrar. E aqui está nossa lista exibida pelo print. Olha só. Então, dentro dessa lista, nós temos vários tipos de dados colocados, dados dos mais diferentes tipos, aninhados dentro dessa lista. Então, temos aqui uma string, um inteiro, um ponto flutuante, um complexo e outra lista. Então, a versatilidade principal das listas é que elas podem ser utilizadas para armazenar os mais diversos tipos de dados, inclusive outras listas dentro dela. Você pode alinhar isso até o nível que você desejar. Então, eu poderia adicionar aqui um outro valor que tivesse ainda outra lista, com os números 1, 2 e 3. Então, veja bem, esta aqui é a lista principal. Dentro dessa lista principal, eu tenho os elementos Reginaldo, 555, 25,9, 14 mais 5.5J. E essa lista, que é uma lista secundária. Dentro dessa lista secundária, eu tenho Leão, 23, 230,4, 0 mais IJ, que é um número complexo, e uma terceira lista, uma lista terciária. Ctrl Alt N para executar. Veja aqui então que nós temos 1, 2, 3 listas armazenadas dentro de uma única variável que estão aninhadas uma dentro da outra. Esta é então a grande funcionalidade das listas, ok, pessoal? Nós podemos usar listas para colocar qualquer tipo de dado que nós desejarmos, inclusive dados provenientes de outras bibliotecas. A gente pode colocar dentro de uma lista uma matriz proveniente do NumPy, por exemplo,
ou um vetor, ou um array, não importa. Nós poderemos colocar dentro da lista aquilo que nós desejarmos, elas são bastante flexíveis. Podemos, inclusive, acessar elementos de dentro dessa lista. Para isso, vamos ver como esses elementos se organizam. Então, eu estou aqui com a minha lista principal e vou começar a enumerar os elementos presentes dentro dessa lista. O primeiro elemento que aparece na lista var list1 é Reginaldo. Por padrão, Python começa a contar os elementos presentes dentro de uma coleção indexada, como é o caso das listas, por 0. Então, o primeiro elemento é 0. Dessa maneira. O segundo elemento, que é 555, é 1. O terceiro elemento, 25,9, é 2. O quarto elemento, que é esse número complexo, 14 mais 5,5j, é 3. E o quinto elemento recebe o índice 4. Esse quinto elemento, pessoal, índice 4. Esse quinto elemento é a lista inteira, essa lista aninhada inteira, ok? Então, vejamos, se eu quiser exibir o elemento 0 da var list1, eu coloco colchetes e passo o índice do elemento 0, que é aquele que eu quero exibir, para a função print. Ctrl Alt N. Ah, sim, ele está dizendo que tem um erro aqui, né? Vamos comentar essa linha, porque eu coloquei esses números aqui e ele não viu muito sentido neles. Esqueci de comentá-los. Vamos executar agora. Vá Ctrl Alt N. E veja bem, o elemento 0 de var list1 é Reginaldo. Vamos limpar a saída aqui, executar novamente para que fique bem claro. Agora sim, Reginaldo. Se eu quiser o elemento 2, o seu índice é 1. Ctrl Alt N, 555. O elemento 3 tem índice 2. O terceiro elemento tem índice 2. 25,9. Vejam ele aqui. Quarto elemento tem índice 3. É um número complexo. Ctrl S, Ctrl Alt N para executar. Aqui está ele. Quinto elemento, como eu falei para vocês, é essa lista aninhada. Então, o índice dela é 4. Ctrl Alt N para executar mais uma vez. E aí está. Como eu disse para vocês, o quarto elemento da lista var list1 é esta lista aninhada que está destacada aqui. E que começa em leão e termina com a sublista 1, 2, 3. Se eu quisesse, por exemplo, acessar o elemento leão dentro dessa lista, então, dentro da lista de índice 4, contida na variável, dentro do elemento de índice 4, contido na variável var list1, eu vou fazer um segundo acesso. E aí eu posso fazer um acesso ao elemento 0, por exemplo, desta lista que está contida na posição 4 da variável var list1. Vamos limpar aqui novamente. E agora o que vocês vão ver é que, primeiro, eu estou acessando o elemento 4 de var list1, que é esta lista. E dentro dessa lista eu estou acessando o elemento de posição 0. Vamos executar novamente. Leão. Posso acessar o elemento de posição 1, que é 23. O elemento de posição 2, 230,4. O elemento de posição 3, de índice 3, 0 mais IJ, vejam bem quando eu executar, Ctrl Alt N. Como a parte real dele é nula, ele já mostrou apenas a parte imaginária, ok?
e o elemento de índice 4 dentro da lista que está no índice 4 da variável. Vai aparecer aqui embaixo. Ok. Então, o elemento de índice 4 dentro da coleção contida em var list 1 na posição 4 é uma outra lista. E eu poderia ainda acessar os elementos dessa lista. O primeiro elemento é o 0, o 1 e o 2. Então, limpar aqui a saída do Code Runner. 0. Então, veja bem, elemento de índice 4 da primeira coleção, elemento de índice 4 da segunda coleção que está alinhada na primeira, elemento de índice 0 da coleção superior a ela. Ctrl Alt N. Esqueci de salvar, perdão. Ctrl Alt N. 1. Esse elemento. Se eu passar aqui o elemento de índice 1, ele vai exibir o 2. E se eu passar aqui o elemento de índice 2, ele vai exibir o 3. Então veja bem, nós podemos alinhar listas, alinhar diferentes tipos de dados, colocar diferentes tipos de dados dentro dessas coleções e, inclusive, nós podemos até modificá-los. Então, por exemplo, se eu exibir a var lista nessa posição, ela vai mostrar 3. Mas eu posso modificar esse elemento para que, ao invés de 3, ele valha 10. Então, agora veja bem, var list posição 4 é uma lista. Posição 4 é outra lista. Posição 2 é o inteiro, que vale 2. Perdão, que vale 3. Agora eu estou atribuindo a esse elemento que vale 3 o valor 10. Então eu estou modificando essa lista, por consequência modificando essa outra lista e por consequência modificando essa lista grande, lista total. Vamos executar e depois mostrar novamente o conteúdo desse elemento. Limpar a saída do Code Runner, salvo, Ctrl Alt N para executar. Primeiro ele valia 3, como está mostrado aqui, e em seguida ele passou a valer 10. Eu posso fazer coisas dessa natureza, por exemplo, com as outras listas. Então, se por exemplo eu quisesse mudar o elemento 230.4 para 550, então eu estou na posição 0, 1, 2, 3, 4 da lista principal, 0, 1 e 2 da lista secundária, da lista alinhada. Então, 0, 1, 2, 3, 4, ok. Vou fazer assim. 4, e agora 0, 1, 2. 2. E esse elemento vai valer 550 agora. Então vamos mostrar então esse valor antes da reatribuição e depois da reatribuição. Print, para mostrar antes da modificação. Print para mostrar depois. Limpando o Code Runner, Ctrl Alt N. Veja bem, então, no primeiro caso, nós tínhamos aqui a modificação que eu mencionei, passando o elemento 3 dessa lista para 10, e agora passamos o elemento que antes valia 230,4 para 550 na linha 10. Exibindo novamente, veja que ele aqui aparece 550. Se eu mostrar a lista inteira, inclusive, pode até ficar um pouco mais claro, pois aí está 550,
no local que antes havia 230,4. Veja que esse 550 aqui é um número inteiro, e antes nós tínhamos um número de ponto flutuante. Então, uma modificação dos tipos de dados dentro das listas também é absolutamente possível utilizando o Python 3, ok? No notebook aula 2A, aula 02A, existe um exemplo bem interessante, que é esse exemplo 1, no qual uma lista é utilizada para armazenar dados a respeito de nome e matrícula de um determinado usuário. Então vou mostrar aqui para vocês o funcionamento desse exemplo. Em primeiro lugar, vejam que eu estou criando uma variável denominada identificação, que vai ser uma lista, já que ela está delimitada por colchetes, e que está sendo iniciada de uma maneira até desnecessária, mas que é didática, com uma string denominada nome e uma string denominada matrícula. Em seguida, eu crio aqui um prompt com o usuário. Prompt é exatamente uma interação com o usuário. E faço com que a variável identificação na posição 0, que antes estava com o valor nome armazenado, agora, utilizando a função input, receba um novo valor de nome que for fornecido pelo usuário. Então, esse novo valor de nome vai ser armazenado neste lugar. E depois um segundo prompt para a posição 1, posição de índice 1, onde a matrícula do usuário vai ser armazenada nessa posição, que antes estava ocupada pela string matrícula. No exemplo do vídeo anterior, quando eu falei sobre a importância da função input para a solução do exercício 3, do notebook aula 01C, nós fizemos aqui um typecasting, uma modificação do tipo de dado, porque era necessário fazer operação matemática com ele. Aqui isso não é necessário, porque nós estamos trabalhando com nome e matrícula, que podem perfeitamente ser mantidos no formato de string, e não precisa ser convertido em formato numérico. Eu vou executar essa linha aqui no Jupyter Notebook, no Jupyter Lab, na verdade. E aí apareceu aí o retorno da função input pedindo digite seu nome. Eu vou digitar Reginaldo Leão. Ok, digite o número da matrícula 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? E a função print exibe aqui a identificação. Então vejam bem que a identificação que antes continha a string nome e matrícula, agora contém a string com o meu nome, Reginaldo Leão, e 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se eu executar novamente e colocar aqui Reginaldo Gonçalves e pôr agora 8, 9, 8, 7, 6 e 5, então novamente a identificação mudou. Então nós vejam que é possível armazenar informações a respeito de um usuário, caso você queira fazer algo dessa natureza, dentro de uma string, dentro de uma lista, como se a lista fosse uma espécie de mini banco de dados, sem problema nenhum, para implementações muito simples, ok, pessoal? Uma característica importante das listas é que elas podem ser fatiadas. Isso significa que você pode criar sublistas ou pedaços, retirar pedaços de listas das listas principais, tanto para extrair informações quanto para reatribuir valores a esses pedaços de listas. Esse processo em programação é denominado slicing. Nós vamos ver como se faz isso aqui através do IPython. Vamos criar apenas uma lista numérica para exemplificação. 1, 2, 3, 4. Com os números de 1 a 10. Ok. E agora vamos criar nosso primeiro slice, nosso primeiro corte da lista. Eu vou selecionar para esse primeiro slice apenas os 3 primeiros elementos. Lembre-se que para indexar elementos nós usávamos uma notação semelhante a essa. Para criar slices, nós utilizamos a mesma notação. Então, 0 é o primeiro elemento do meu slice. No entanto, há uma peculiaridade aqui.
Python entende que o intervalo de índices passado durante o fatiamento é aberto em seu ponto superior, em seu limite superior. Veja bem, se eu passo 0, 2.2, eu estou dizendo à linguagem que eu quero que o meu fatiamento inicie no elemento de índice 0 e pare imediatamente antes do elemento de índice 2. Dessa forma. Se porventura eu faço dessa maneira, agora sim eu obtenho os 3 primeiros elementos, pois eu estou iniciando o meu fatiamento no 0 e parando imediatamente antes do elemento de índice 3. E aí eu obtenho os 3 primeiros elementos da lista. Outra informação importante sobre isso é que o limite inferior pode ser omitido quando for igual a 0, ou seja, quando for igual ao início da lista. Então, nesse caso, essa notação e a notação do input 12 são idênticas. A mesma coisa pode ser feita quando eu desejo um índice, um fatiamento com um índice que vá até o último elemento da lista. Eu não preciso colocar aqui o elemento que determina o intervalo superior aberto, que seria 10. Eu posso simplesmente omitir o limite superior, que Python vai entender que eu desejo fazer o fatiamento até o índice final da minha lista. Note que os resultados são iguais. Inclusive, eu posso criar uma fatia completa da lista simplesmente omitindo o limite inferior e o limite superior. E eu obtenho, de novo, uma lista que é igual à lista completa. Veja bem que esta lista não é a mesma lista que está contida na variável. É uma cópia dessa lista que, na verdade, é uma fatia completa dela. Uma fatia onde nenhuma parte foi desprezada. Existe ainda a possibilidade de se fazer fatiamento na lista de uma maneira reversa. Suponha que você tem uma lista cuja extensão você desconhece e que você queira, por exemplo, extrair dela uma fatia com os 3 últimos elementos, por exemplo. Veja o que nós podemos fazer. Quando eu utilizo índices negativos na minha fatia, na minha lista, eu começo a acessá-la do último elemento em direção ao primeiro. Então, lista menos 1 vai me retornar o valor 10. Lista menos 2 vai me retornar o valor 9. Lista menos 3 vai me retornar o valor 8, e assim por diante. Deixa eu maximizar a tela, assim. Muito bem. Se eu quisesse os 3 últimos elementos da minha fatia, os elementos 8, 9 e 10, então eu poderia fazer, se eu quisesse os 3 últimos elementos da minha lista, na verdade, eu poderia fazer algo como menos 3 até o final da lista. Veja bem que dessa maneira eu não preciso saber qual que é o índice do antepenúltimo elemento. Eu posso acessá-lo de maneira reversa e obtenho os 3 últimos elementos da lista. Se eu quisesse, por exemplo, os 4 últimos elementos da lista, eu não preciso saber qual é o índice do elemento 7. Eu simplesmente preciso saber que ele é o 4º elemento contando a partir do final da lista. Então eu uso o sinal de negativo para fazer o acesso a esse elemento de forma reversa. Isso é muito útil para quando você tem listas muito grandes. Ok? Ainda é possível se fazer um tipo de fatiamento onde o passo do aumento da indexação seja controlado. Então, digamos, por exemplo, que nós queiramos uma cópia da lista completa, no entanto, acessada apenas nos elementos 0, 2, 4, nos índices, perdão, acessada apenas nos índices 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Então, nós poderíamos fazer algo dessa maneira. Vamos fazer bem completo, para ficar claro. Estamos iniciando a lista no elemento 0, vamos parar até o limite superior aberto 10 e vamos incrementar os índices de 0 a 10 de 2 a 2. Então nós temos lá
os elementos 1, 3, 5, 7 e 9, que corresponde exatamente a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Poderíamos ter feito algo como incrementar os elementos de 3 a 3. Então, nós teríamos agora 1, 4, 7 e 10. 1, 4, 7 e 10. Ainda poderíamos incrementar os elementos de 5 a 5. Teríamos apenas 1 e 6. E os elementos com o passo 10, por exemplo, eu teria apenas o primeiro elemento. É claro que, como eu disse anteriormente, os valores inferiores e superiores do meu slice, os índices inferiores e superiores do meu slide, como são completos, refere-se ao início e ao final da lista, podem ser omitidos. Então, tudo isso pode ser escrito apenas dessa maneira. Deixe-me dar um CLS aqui para limpar a tela, ficar mais visível para vocês. Então, lista, do princípio ao final da lista, com passo 2. Dessa maneira. Do princípio ao final da lista, com passo 3. Do princípio ao final da lista, com passo 4 e 5 e 6 e assim por diante. Ou ainda, eu posso, por exemplo, iniciar em um outro lugar que não seja no início da lista, no 0, mas no 1. E aí eu obtenho um corte diferente. Isso vai da necessidade do programador. Então nós temos aí mais um recurso de fatiamento da lista, que é o controle do passo de incremento na hora de você fatiar e escolher os slices da sua lista. Voltando aqui para o notebook, é importante nós falarmos sobre uma última coisa antes de terminarmos essa aula, que são os métodos de lista. Bom, listas, conforme nós veremos posteriormente nesse curso, são objetos de uma classe denominada list. O que isso significa? Significa que sempre que nós criamos uma lista, nós estamos criando algo que deriva de um padrão que se chama list. Quando nós fazemos type lista, nós obtemos que o tipo daquela variável é list. E esse tipo advém de uma classe, um modelo de dado que se chama list, da qual a nossa lista que acabamos de criar, com os elementos de 1 a 10, é um exemplar. E esse exemplar se chama objeto ou instância. Então, nós estamos trabalhando com um exemplar, um objeto ou instância de uma classe maior, denominada list, que tem várias características. Essas características se dividem em dois grupos principais. Seus atributos, que dizem respeito aos valores que estão armazenados em cada um desses objetos, e seus métodos, que dizem respeito às funcionalidades que podem ser acessadas a partir daquele objeto ou com aquele objeto. Então, em uma classe, que é um modelo de dado, sucintamente falando, é um modelo de dado, nós temos dois grupos de informações. Atributos, que são valores atribuídos a cada um dos objetos que são criados a partir daquele modelo de classe, ou métodos, que são funcionalidades que podem ser acessadas a partir daqueles objetos. As listas, por serem objetos da classe list, possuem atributos, que são nada mais nada menos do que dentre outros, os valores que ela contém, e métodos, que são funcionalidades com as quais você pode trabalhar com suas listas e principalmente modificá-las de maneira muito útil.
que pode ajudar a você a desenvolver códigos com uma robustez e um dinamismo muito grande. Veja bem no nosso notebook uma lista de métodos disponíveis para os objetos do tipo list. O primeiro deles, o método append, muito importante para se trabalhar com listas, que ele adiciona elementos ao final da lista. Então, eu vou pegar aqui o nosso IPython, vou compactar ele para que a gente possa ler o que está no notebook e ir executando algumas coisas já aqui no IPython. Então, nós temos uma lista, deixa eu me limpar, ok? Então, nós temos uma lista que tem os elementos de uma dessas, ok? Vou utilizar o método append sobre essa lista. Então, lista é o nome da variável, ponto. Estou acessando, o caractere de acesso. Append é um método que eu quero acessar pertencente à lista e vou adicionar à minha lista, append, adiciona elementos ao final da lista. 11. Quando eu exibo a lista novamente, agora ela contém também o elemento 11. Veja que antes ela não possuía o elemento 11. Agora ela possui. O método clear limpa todos os elementos da lista. Então, se eu fizer lista.clear, eu acabei de limpar a minha lista. Ok? Copy retorna uma lista cópia da original. Então, você faz uma cópia da original e retorna ela. Você pode, inclusive, atribuir a outras variáveis. Retorna um número de elementos com valor específico. Vamos criar a lista aqui novamente, porque nós acabamos de limpar ela utilizando o método clear. Ok? Vamos limpar. Então, counts retorna um número de elementos com valor especificado. Então, se eu fizer lista.counts, e aí eu vou querer, por exemplo, que ele me retorne quantos valores 5 que tem na lista, apenas 1. Ok? Extend, adiciona elementos de outro container ao final da lista. Isso aqui é muito interessante. Então, por exemplo, eu posso usar o método extend, e aí eu vou colocar ao final da minha lista uma outra lista. Então, vou colocar 5, 6 e 7 no final da minha lista, assim. E quando eu exibo a lista novamente, veja bem, eu estou adicionando elementos de um outro container, tá? Agora a minha lista, depois de 10, inicia no 5 e no 6 novamente. Se eu fizer uma contagem agora de quantos elementos 5 tem na minha lista, lista.count 5, ele vai me dizer que eu tenho 2, porque eu tenho esses elementos 5 aqui e esse elemento 5 aqui. Index retorna o menor índice de um determinado valor em uma lista. Então, se eu fizer agora o index com o valor 5, que eu sei que tem 2, ele vai me retornar o índice apenas do de menor posição, que está na posição 4. Insert adiciona elementos a uma posição específica da lista. Então, eu vou fazer um insert aqui. 4 em 3. Nós vamos ver o que a lista aqui vai acontecer agora. Veja bem. Olha só. 1, 2, 3, 4. Foi muito bom. Até aqui. E depois, quando eu cheguei na posição 0, 1, 2, 3, 4, eu tenho 3 novamente. Por quê? Porque na posição 4, eu adicionei o elemento 3. Ok? Pop remove elementos de uma posição específica. Então, por exemplo, eu posso fazer list.pop na posição 0, 1, 2, 3, 4 para remover o elemento na quarta posição. Removi o 3. Então, a minha lista volta a ter o mesmo formato que ela tinha originalmente. Em seguida, eu tenho o método remove, que vai remover o item de menor índice com valor especificado. Então, por exemplo, nessa lista aqui eu tenho 2 valores 6 aqui e aqui. Se eu usar .remove com 6,
ele vai remover o primeiro valor 6. E aí está a minha lista sem o primeiro valor 6, que antes estava e agora já não está mais. Vou limpar aqui novamente para ficar... Reverse. Reverte a ordem dos elementos em uma lista, então lista.reverse. Deixa eu mostrar a lista como ela está atualmente. Agora lista.reverse. Assim, e agora a lista está com a ordem contrária. Veja, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 5, 6 e 7. 7, 6, 5, 10 e assim por diante. E o último método que nós vamos tratar de listas aqui, que é o método sort, muito importante. O método sort faz a organização dos elementos da lista pela forma de ordenação mais aparente. Opa! Era para digitar lista.sort, não list.sort. Então, lista.sort. Dessa maneira. E aí está nossos elementos organizados em ordem crescente. Muito bem, isso são métodos para você trabalhar com listas, certo? Aqui nesse notebook eu tenho mais um exercício proposto. Crie uma função que receba os valores x, y e z e retorne uma lista com esses valores ordenados da seguinte forma. Primeiro elemento, valor de x, segundo elemento, valor de y, terceiro elemento, valor de z. Depois, modifique a função módulo R3, que nós criamos nos vídeos passados, especificamente na aula 01B, para receber não 3 elementos, mas apenas um vetor contendo 3 coordenadas, e ainda assim continue a retornar o valor do módulo do vetor. Vou deixar um card aqui nesse momento do vídeo para você retornar até a aula, onde esse exercício é proposto, e também para a aula onde esse exercício foi resolvido.